Então, a meiose, a gente vai ver que, a grosso modo falando, a meiose nada mais é do que duas mitoses consecutivas, tá? Mas aqui a gente tem alguns pontos que a gente tem que prestar bastante atenção. A intérfase continua a mesma, né? Então a fase G1 a célula cresce, na fase S ela duplica o material genético e os centríolos, na fase G2 ela já está preparada, né, para o processo. A meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, as fases são aquelas que a gente viu na mitose. Então a gente tem prometi a Ana telefonar. Prometi a Ana telefonar. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 fazem parte da meiose 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 fazem parte da meiose 2. Começou o processo do ciclo da meiose. A prófase aqui ela é dividida em 5 fases. Então, a prófase 1 só, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem uma subfase que a gente chama de leptóteno, né? Então, aqui os centríolos começam a se separar, a membrana nuclear começa a assumir, e aí a gente tem o zigóteno. O zigóteno, a gente já tem, né, os fusos acromáticos em formação e os cromossomos começam a se emparelhar. E olha só, isso vai acontecer só na prófase 1, tá? Esse processo ele é importantíssimo. A gente vai entender por quê. E aí a gente tem o paquíteno. O que é esse paquíteno? Os cromossomos eles se alinham e ficam um do lado do outro aqui. A gente chama isso aqui de tétrade ou cromossomos bivalentes. Tá vendo que o cromossomo duplicado vermelhinho ficou do ladinho do cromossomo duplicado azulzinho. Isso no paquíteno. E aí no diplóteno a gente tem um processo importantíssimo que é o quiasma. O que é esse quiasma? As perninhas do cromossomo vermelho e azul vão se cruzar aqui. Elas vão encostar uma na outra e vão se cruzar. Nesse momento, o que acontece? Parte das informações que estão no cromossomo vermelho passam para o azul e parte do que está no azul passa para o vermelho. Então aqui ocorre uma mistura das informações genéticas que tem nesses cromossomos, que se encerra na última etapa da prófase 1, que a gente chama de diacinese. Então aqui a gente tem a terminação dos quiasmas. Veja que agora o cromossomo azul ele tem uma perninha vermelha e o cromossomo vermelho ele tem uma perninha azul. Tá? Esse processo todo aqui, que ocorre na prófase 1, muitas vezes ele é tratado por um único nome, que a gente chama de crossing over ou permutação. O que é esse crossing over ou permutação? É exatamente essa troca de pedaços de cromossomos. Essa troca de pedaços de cromossomos faz com que a gente tenha uma mistura nas receitas. Lembra que o DNA é um livro de receitas? Então agora a gente está misturando receita. A gente está misturando receitas. Então, esse processo de crossing over ou permutação, ele é importantíssimo porque ele permite o aumento da variabilidade genética. Esse crossing over ou permutação, ele não ocorre só em um par de cromossomos, ele pode ocorrer em mais pares de cromossomos. Ele não troca, às vezes, só um pedacinho, ele pode trocar 2 pedacinhos entre os cromossomos, tá? Então, esse processo, ele aumenta a variabilidade genética das espécies. Por quê? A meiose é o processo do ciclo celular responsável pela formação dos gametas, das células reprodutoras. Então, na hora que os espermatozoides e os óvulos são formados, além de ter a combinação do material genético do espermatozoide dos pais com o óvulo das mães, ainda tem essa mistura
de informações genéticas que existem nos cromossomos, tá? Nos cromossomos homólogos. São aqueles cromossomos que têm, né, as mesmas características, mesmo tamanho, o centrossomo no mesmo lugar, tá? Então, os cromossomos homólogos fazem o crossing over ou a permutação, que é essa troca de material entre eles. Acabou a prófase 1, não ocorre mais crossing over, tá? E aí a gente volta para o processo normal. Na metáfase 1, né, a gente termina os quiasma, termina as trocas todas. Os cromossomos eles vão se alinhar no meio da célula, os centríolos migram, né, e as fibras do fuso vão se ligar nos cinetóculos aqui no meio dos cromossomos. Primeira diferença, e que a gente precisa saber, na anáfase 1, nós separamos cromossomos homólogos, tá? Então aqui a gente não está separando, tá vendo que o cromossomo ainda está duplicado? Aqui ele era simples, agora eles estão duplicados. Eu estou separando cromossomos homólogos na anáfase 1, beleza? Então, encurta as fibras acrossômicas, os cromossomos homólogos são separados. Cada cromossomo vai para um polo da célula, volta a formar a carioteca, centríolo está lá, volta as organelas, acabou a meiose 1, vem a citocinese, divide as células em duas. E aí eu vou repetir todo o processo. Vai voltar para prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que aqui eu não tenho duplicação do DNA de novo. Tá? Isso também é importante. Entre a meiose 1 e a meiose 2, a gente não tem a duplicação do DNA. A gente vai duplicar centríolos. Os cromossomos que tinham começado a se descondensar começam a condensar de novo. E a carioteca que formou volta a desaparecer. Na metáfase, os cromossomos estão alinhados no polo no centro da célula. As fibras do fuso ou acrossômicas se ligam aos cromossomos. E aqui na metáfase 2, quanto na metáfase 1, é onde os cromossomos têm um maior grau de condensação. E aí eu vou para a anáfase 2. Diferença. Aqui eu separei cromossomos homólogos. Aqui eu vou separar cromátides irmãs. Do mesmo jeito que aconteceu lá na mitose. Né? Eu vou separar os cromossomos. Então eu vou separar cromátides irmãs. Uma perninha vai para um lado, uma perninha vai para o outro. Né? Uma parte do X vai para um lado, outra parte do X vai para o outro. E aí, no final, eu tenho de novo a telófase, volta a formar o núcleo, um centríolo para cada lado, acaba a meiose 2, tem a citocinese. E aqui, a outra diferença que a gente já viu. Na mitose, uma célula-mãe dava origem a duas células filhas. Na mitose, as duas células filhas tinham a mesma informação genética que a célula-mãe. Na meiose, isso não ocorre. Na meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas ao final do processo. E essas células filhas têm metade do material genético da célula-mãe. Aqui eu tinha 2 cromossomos simples, agora eu só tenho um cromossomo em cada uma. Por quê? Porque aqui nós estamos formando gametas. E aí, quando os gametas se juntam, metade do material genético do pai se junta com metade do material genético da mãe, metade com metade volta a ter um material genético completo. Né? Se fosse na espécie humana, 23 cromossomos no óvulo, ou ovócito 2, 23 cromossomos no espermatozoide. Então, 23 cromossomos do espermatozoide com 23 cromossomos do ovócito 2, 46 cromossomos. Voltei a ter o número de cromossomos da espécie humana. Porém, aqui, né, além de misturar o material genético do pai e da mãe, aqui eu tenho uma informação genética diferente da original, porque houve, na meiose,
Em qual fase? Na prófase 1, o crossing over ou permutação. Tá? Então, na meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas com metade do material genético. A primeira divisão da meiose, a gente costuma chamar ela de divisão reducional, porque os cromossomos eles são reduzidos à metade. Então, no final aqui, em vez de ter 2 cromossomos em cada célula, eu tenho um cromossomo só em cada célula. Porém, esses cromossomos estão duplicados. E a segunda divisão é equacional. Eu começo com um cromossomo em cada célula e termino com um cromossomo em cada célula. A diferença é que aqui os cromossomos são duplos, né? Estão duplicados. E aqui os cromossomos são simples. Por quê? Porque na anáfase 2 eu tenho a separação das cromátides irmãs. Eu divido o cromossomo aqui. Uma parte do X vai para um, uma parte vai para outro. Na anáfase 1, eu tive separação dos cromossomos homólogos. Tá? E é o processo importantíssimo, porque é o processo relacionado à produção de gametas. No caso dos animais, espermatozoide e óvulo. No caso dos vegetais, o grão de pólen e o óvulo também. Ok? Não podemos esquecer do crossing over. Aqui dá para a gente ver melhor, né? No nosso caso, nós somos formados por metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe. Informações do pai, informações da mãe. No caso do crossing over ou permutação, o que eu vou fazer? Eu vou misturar as informações dos meus pais para formar os meus gametas. Por isso é muito difícil, né, de um filho ser idêntico ao pai ou à mãe. Ele pode ser parecido mais com um ou mais com o outro. Mas, na verdade, idênticos é muito difícil de acontecer. Então, vamos dar uma olhada aqui também nesse processo de permutação ou crossing over. Crossing over during meiosis allows recombination of genes between homologous chromosomes. This alters the linkage between genes on the same chromosome. Crossing over occurs frequently during prophase 1 of meiosis, when homologous chromosomes associate with each other in a structure called a tetrad. First, consider the possible inheritance of alleles for 2 genes on a particular chromosome when crossing over does not occur. Recall that one member of each pair of homologous chromosomes came from one parent. The other member came from the other parent. In this example, one parental chromosome had alleles capital A and capital B, while the other had alleles lowercase a and lowercase b. Without crossing over, each haploid cell produced will inherit a chromosome with the same combination of alleles as was on one of the parental chromosomes. Thus, the arrangement of linked genes is not altered in this case. Now, consider the case where there is crossing over in the region between the 2 genes. Since the crossing over is only between 2 individual chromatids, the possible haploid cells after meiosis have 4 different genetic combinations. 2 will come from the chromatids that did not participate in crossing over and thus will still have the parental combination of alleles, either capital A and capital B, or lowercase a and lowercase b. The other 2 will be recombinant, with either capital A and lowercase b, or lowercase a and capital B alleles. Thus, crossing over allows for the reassortment of linked genes.